Fala, meus amigos! Neste vídeo eu vou resolver a primeira questão do vestibular da UES 2024.2. Vem comigo! Bom, a questão diz o seguinte: seja U o conjunto dos números inteiros menores do que 1000 e maiores do que 100. Considere os subconjuntos de U, x, n pertence a U com n múltiplo de 2, e y, n pertence a U com n múltiplo de 3. O número de elementos do subconjunto x união y é. Muito bem, então, primeira coisa. O primeiro conjunto que a questão descreve aqui para a gente é o conjunto U, que tem as seguintes características. É um conjunto que possui números inteiros menores do que 1000 e maiores do que 100. Ora, se os números que estão nesse conjunto são maiores que 100 e eles são inteiros, qual é o menor deles? O sucessor de 100 é o número 101. Ele é o menor deles. Ok? Em seguida, nós temos o 102, nós temos o 103. Até onde, professor? Ora, a questão falou que o conjunto é formado pelos inteiros menores do que 1000. Então, o número que antecede o 1000, o número inteiro que antecede o 1000 é o 999. Então, o conjunto U tem como menor elemento o 101 e como maior elemento o 999. Ok? E em seguida ele descreve mais dois conjuntos, que são subconjuntos de U. Ou seja, são elementos que estão em U. São conjuntos que os seus elementos também são elementos de U. É uma parte de U. Então, o conjunto X, a propriedade dele é a seguinte, ó. N pertencente a U, ou seja, são elementos que pertencem a U, com a seguinte característica. N é múltiplo de 2. Opa! Então, eu preciso olhar para o conjunto U e ver quais dos elementos do conjunto U são múltiplos de 2. Na verdade, quais são os números pares do conjunto U. Então, nós teremos aqui quem são os pares do conjunto U. 102, o 104, o 106. Até quem? Ora, o 999 não é par, ele é ímpar, mas o antecessor vai ser par. O antecessor 998. Ok? Então, esses são os elementos do conjunto X. Vamos ver agora o conjunto Y. Novamente, ó, N pertence a U, ou seja, são elementos que estão em U, com a seguinte característica, N é múltiplo de 3. Professor, e agora? Como é que a gente descreve aqui os elementos do conjunto Y? Ora, quais são os elementos que estão em U e que são múltiplos de 3? A regra de divisibilidade do 3, ela é bem simples. Basta você somar os algarismos do número e ver se o resultado dá um múltiplo de 3. Por exemplo, se você pegar o 101 e você soma 1 mais 0 mais 1, que são os algarismos do 101, vai dar 2. 2 não é múltiplo de 3. Próximo, 102, 1 mais 0 mais 2 dá 3. 3 é múltiplo de 3. Então, o 102 vai ser o menor elemento do conjunto Y. A partir daí, não precisa a gente ficar aplicando o critério de divisibilidade do 3. Basta a gente ir de 3 em 3, ok? Então, 102, próximo, 105, o próximo, 108, até chegar em quem? Ora, vamos analisar o 999, que é o maior elemento de U. Se nós somarmos os seus algarismos, nós vamos ter 9 mais 9 mais 9 dá 27. E 27 é múltiplo de 3. Então, o maior elemento do conjunto Y é o 999, ok? Então, nós temos aqui os elementos que formam os três conjuntos que foram mencionados no nosso problema. A pergunta que ele faz é a seguinte, ó. O número de elementos do subconjunto X união Y. Professor, união entre dois conjuntos. O que é isso? Ora, a união entre dois conjuntos é quando eu pego todos os elementos que estão em X ou Y. Basta que ele pertença a um dos conjuntos, X ou Y. Então, por exemplo, o 104, ele é um elemento que está em X, mas ele não está em Y. Ele vai estar na união? Sim, porque ele está em pelo menos um dos dois conjuntos, ok? Então, vamos lá. Ó. Nós teremos aqui a união entre esses dois conjuntos, colocando em ordem crescente, lembrando que, ao se tratar de conjuntos, não há
a obrigatoriedade de você colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente, ok? Isso daí a gente trabalha em sequências numéricas. Mas aqui, para facilitar o entendimento, eu vou colocar em ordem crescente, tá? Então, o primeiro elemento é o 102. Em seguida, o 103, ele não está nem em x nem em y. O 104 está. O 105 está no y. O 106, ele está no x. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. O 107, ele não está nem no x nem no y. O 108, ele está no x e também está no y. O professor vai ter que fazer de um por um? Óbvio que não. O que eu quero pensar aqui com vocês, olha só. Existem elementos da união entre x e y que vão estar em x e em y ao mesmo tempo, né? Então, como ele quer saber a quantidade de elementos da união entre x e y, eu poderia pensar assim, professor, você calcula quantos elementos tem em x, quantos elementos tem em y e soma esses dois números. Eu vou cair em um problema que é clássico na matemática. Você vai estar contando os elementos que estão em x e em y duas vezes. Como, por exemplo, o 108. O 108 ele está em x e está em y. Ele está em x porque ele é par, e ele está em y porque o 108 é múltiplo de 3. Professor, então como é que eu vou resolver esse problema? Olha só, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu pego os elementos que estão em x, calculo a quantidade deles, através da fórmula do termo geral da PA, ok? E em seguida, o que é que eu vou fazer? No conjunto y, eu vou calcular a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto y, que são ímpares. Por que, professor? Porque os ímpares do conjunto y, obviamente que não estão no conjunto x, já que o conjunto x é formado pelos elementos múltiplos de 2. E aí, no final, eu somo esses dois números. Ok? Então, nós vamos usar essa estratégia. Então, olha só. Número de elementos do conjunto x. Número de elementos do conjunto x. Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Preste bem atenção. O conjunto x, ele é formado por todos os pares a partir do 102 até o 998. Então, isso é uma progressão aritmética que tem primeiro termo 102, razão igual a 2 e último termo igual a 998. O que é que nós vamos fazer aqui, então? Eu vou utilizar a fórmula do termo geral da PA, que é como? AN é igual ao A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Ok? O que é que eu vou fazer? AN é o valor de um termo qualquer. No nosso caso, nós vamos utilizar o AN como sendo 998. Por quê, professor? Porque se eu utilizar o AN como sendo 998, eu vou acabar encontrando o N que está associado a 998, ou seja, a posição daquele termo. E como ele é o último, obviamente que a posição dele vai me dar a quantidade de termos. Por exemplo, vamos supor que o N deu 115. Isso quer dizer, então, que o A115, ou seja, o 115º termo é o último. Obviamente, como ele é o último, nós temos nessa sequência 115 termos. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer a substituição. O AN, 998. O A1, primeiro termo, 102. Mais o N, que eu não sei quanto é o que nós queremos descobrir, menos 1, vezes a razão, que é igual a 2. Ok? Vamos continuar aqui em cima. Olha só. 998 menos 102, estou passando 102 para o primeiro membro. E eu vou fazer o seguinte, ó, mais 2. Tudo isso daqui é igual a 2n. Professor, de onde foi que o senhor tirou esse mais 2? Veja, ao distribuirmos aqui, ó, n vezes 2, nós teremos 2n no segundo membro. E menos 1 vezes 2, nós teremos menos 2 no segundo membro. Que ao passar para o primeiro membro, ele vai ficar mais 2. Ok? Então, no final das contas, quanto é que nós vamos ter aqui o n? Ora, 998 mais 2 dá 1.000. 1.000 menos 102, nós teremos o quê? 1.000 menos 102, nós teremos 898. Ok? Isso quer dizer o que, então? Que 898 dividido por 2, é o camarada que estava multiplicando n, isso vai me dar um resultado de quanto? Ora, se fosse 900, era 450.
898, você diminuiu uma vez o número 2. Então, isso vai me dar 449. Ok? Então, nós temos aí 449 elementos do conjunto X. Falta eu calcular agora a quantidade de elementos do conjunto Y que não estão no conjunto X. Lembre desse detalhe. O que é que nós vamos fazer então? Vamos analisar apenas os números ímpares que estão no conjunto Y. Olha só o que é que vai acontecer. Preste bem atenção. Vou mudar a cor do pincel aqui. Ó. Se liga. Conjunto Y, os elementos ímpares. 105. O próximo, depois do 108, é o 111. Múltiplos de 3, ok? Depois do 111, vem o 114. Mas o 114 é par, eu já contei ele. Depois vem o 117 e assim por diante. Até chegar no último. O 999, ele é um camarada que está no Y, mas não está no X. Ele é ímpar. Ok? Então, veja, eu formei aqui uma sequência que é uma progressão aritmética de razão 6. Os meus termos estão de 6 em 6. Ok? Então, a gente pode aplicar novamente a fórmula do termo geral da PA, sendo que agora o último termo é 999. O primeiro termo é 105 e a razão que é igual a 6. Ok? Então, fica assim, ó, n-1 vezes 6. Fazendo essas contas aqui, meus amigos, nós vamos chegar no seguinte resultado. Olha só. O n ele vai ser igual a, veja bem, 999 menos 105, nós vamos encontrar aqui 894, sendo que eu vou somar mais 6, que é o resultado aqui, ó. Quando for o primeiro membro vai ficar mais 6. 894 mais 6 dá 900. 900 dividido por 6 vai me dar 150. Professor, por que o senhor dividiu por 6? Porque eu vou ter aqui 6n. Aí o 6 vai passar dividindo. Ok? Então, no final das contas, nós temos 449 elementos que estão no conjunto X, quantidade de elementos do conjunto X, e nós temos também 150 elementos que estão em Y, mas que não estão em X. Ok? Então, o total de elementos será 449 mais 150. Com isso daqui eu vou chegar em que resultado? Aqui eu vou ter 9, aqui eu também tenho 9 e aqui eu tenho 5. Olha só. Então, o nosso gabarito é 599. Aqui nós temos, então, o gabarito vai ser a letra D. Bom, pessoal, então essa foi a resolução da primeira questão de matemática do vestibular da UES 2024.2. O que você achou dessa resolução? Se você curtiu, deixa o teu joinha, deixa um comentário e compartilhe aí com os teus amigos. Um abraço.